Gente, tô ao vivo. Vamos ver. Aguardando o pessoal entrar na live, conectar. E aí a gente começa, né? Vamos dar uns minutinhos aqui. Tô usando o computador aqui para ir acompanhando também os comentários, que fica mais fácil. Ah, tem gente entrando, olha só. Gente, então eu vou dar uma enroladinha ainda, vou esperar mais pessoas entrarem. E aí, eu vou começar a falar um pouquinho, né? Por que eu tô aqui na página da Clean? Eu e o meu amigo, o Dog. E aí eu vou contar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, o que vai acontecer. E oi, eu vou ver quem tá falando comigo. Rosanilda. Oi, Rosanilda, bom dia. Boa noite, não bom dia. Oi, Luciana, tudo bom? Gente, tô aqui na minha sala e eu acho que dá pra começar a falar, né? Já tem gente aqui. Eu vou respeitar quem foi super pontual e vou começar o nosso bate-papo. Bom, pra quem não me conhece ainda, quero saber aí quem tá aqui que já me conhece, que sabe quem eu sou, e quem que tá aqui que não me conhece ainda. Porque aí eu vou acompanhando aqui o que vocês vão escrevendo e vou falando, vou contando um pouquinho da minha parceria com a Clean. Bom, gente, eu tenho um enorme orgulho, enorme prazer de contar pra vocês que eu fui escolhida, né, pela Clean para ser embaixadora deles agora pelos próximos meses. Então, pelos próximos meses eu vou fazer um trabalho bem legal em parceria com a Clean. A gente vai fazer um trabalho de compartilhamento de informações úteis, interessantes e bacanas para as mamães, principalmente aquelas mães que têm filhos na fase da primeira idade. Então, eu apertei sem querer. Olha, Ana Paula de Rio Grande do Sul. Ana Paula, eu também sou. Bom, eu vou ficar quietinha, vou parar de mexer no meu amigo, que senão daqui a pouco ele vai ficar falando mais que eu aqui, né? Então é o seguinte, a gente tá fazendo uma parceria, eu e a Clean, a partir de agora eu vou ser embaixadora da marca, tá? E eu vou sempre trazer conteúdos pra vocês, tanto aqui no Facebook, fazendo lives, quanto no canal do YouTube da Clean. Então vão ser uma série de vídeos no qual eu vou falar sobre cuidados com crianças, com bebês. Os vídeos, assim, os conteúdos são muito legais, os conteúdos que serão abordados. E aí eu quero convidar quem ainda não é inscrita no canal da Clean. O canal da Clean é Clean Oficial lá no YouTube. Quem não é inscrito ainda, bora se inscrever, bora marcar a opção de alerta de novos vídeos que tem dentro do canal, porque o que acontece? Quando você marca a opção de alerta de novos vídeos, toda vez que um vídeo novo for pro ar dentro do canal, você é avisada. Então é bem bacana, porque todo o conteúdo você acaba recebendo, não fica nada... Olha, tem uma... Boa noite, sou mexicana, moro em Birigui, São Lúcia. Vocês vão perceber uma coisa aqui comigo. Eu vou estar falando com vocês, contando, daqui a pouco eu leio alguma coisa na tela, interrompo o que eu tô falando, bem louca, e respondo quem tá... Olha, Jéssica Poli, que amor, orgulho master de ser Clean. Eu também, Jéssica, tô super orgulhosa de fazer parte do time da Clean agora. E aí, então, eu queria falar, né, começar falando dessa parceria e falar, inclusive, que esses dias eu gravei um vídeo, né, que foi passado acho que foi uma convenção de vendas da Clean, e logo depois eu recebi uma mensagem, né, por direct de uma das pessoas que tava lá, de uma das funcionárias da Clean, dizendo, poxa, fiquei super feliz de saber que você foi escolhida pra embaixadora da marca, já te acompanho há muito tempo, e foi muito bacana saber que existe essa parceria entre duas marcas que são tão bacanas, né, que é a Clean e que, no caso, é o Macetes de Mãe, né? Então, bom, pra quem tá aqui e tá acompanhando na página da Clean e não sabe, tá vendo aí a minha cara e pensando, meu Deus, quem é ela? Quem é essa pessoa? Então, eu sou a Shirley Hilgert, eu sou do blog e do canal no YouTube Macetes de Mãe. Então, quem quiser conhecer, não conhece ainda, só entra lá no blog, é www.macetesdemãe.com. E o canal do YouTube é youtube.com/macetesdemãe. Eu compartilho já há mais de 5 anos conteúdo para ajudar as mães nessa aventura materna, né? Então eu comecei com o blog quando o meu filho ele tava dentro da barriga ainda, eu tava grávida de 8 meses.
E aí eu criei o blog, comecei a compartilhar informações, não tinha intenção de fazer do blog o meu trabalho, né? Eu queria só compartilhar algumas coisas que eu estava aprendendo, queria ver se algumas amigas poderiam aprender alguma coisa com isso também. Eu fui botando lá. Só que muita gente começou a acessar, muita gente começou a dizer que gostava do conteúdo, ele começou a crescer. E eu falei, poxa, eu sou formada em comunicação, eu adoro trabalhar com comunicação. Eu vou transformar, né, o blog no meu trabalho e eu vou produzir conteúdo profissionalmente pro blog. E aí o blog foi, claro, evoluindo. Então foi blog, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Por um tempo eu usei Snapchat, agora não uso mais. E canal do YouTube, né? O último a surgir aí é o canal do YouTube, mas já tô com acho que 86, 87 mil inscritos. Então, tá bem bacana, tá crescendo. Se vocês quiserem acompanhar conteúdo, tem nas minhas redes, mas eu vou postar conteúdo útil, conteúdo. O pessoal da Clean entrou também. Boa noite, pessoal. Preparados para as perguntas? Eu quero saber, eu quero que vocês comecem a fazer pergunta aqui pra mim, tá bom? E eu também vou tocando aí nos assuntos, eu vou lembrando de algumas coisas que eu acho que é legal abordar, porque o nosso primeiro live aqui, ele é sobre os primeiros cuidados com o bebê. Então a gente tem um monte de cuidado. Eu acho que assim, o conteúdo que a gente tem dos primeiros 3 meses do bebê, ele é um conteúdo praticamente assim de 1 ano, né? O mesmo conteúdo que as mesmas coisas que você aprende, que você coloca em prática em 3 meses, é o mesmo que você leva depois no 1 ano da criança, porque é muita coisa que a gente aprende nos primeiros meses. É incrível, assim, essa questão. A criança desenvolve muito rápido, a criança cada dia é uma coisa diferente que ela tá fazendo, e a gente tá também se descobrindo, né, como mãe, e descobrindo como que aquele bebê funciona, né, porque cada bebê é de um jeito, e a gente tem que entender, né, muito bem a criança, mas tem algumas dicas e alguns macetes que eles funcionam para qualquer criança, né, que são umas coisas meio que assim. Você, claro, você adapta pro estilinho do seu filho, mas são dicas que funcionam bem no geral. Vou fazer uns comentáriozinhos, ó, aqui a Verônica escreveu, amo suas dicas no Macetes de Mãe. Deixa eu ver, como é que eu consigo ver as mensagens antigas? Aqui. Sigo seu blog desde que o Pedrinho nasceu e quando soube que você estaria conosco da Clean, fiquei imensamente orgulhosa. Ai, Jéssica, obrigada. Foi você que me escreveu aquele dia? A Jéssica me mandou a mensagem? Não me lembro o nome, mas eu me lembro que teve uma pessoa que me contatou. Tem um cachorro da raça da Clean, estou apaixonada pela marca. Olha, gente, ele é muito fofo. Os meninos já esmagaram esse cachorrinho. Ele é muito fofo. Eu vou começar a dormir com ele, eu acho. Vai dar briga aqui em casa, eu já sei que vai dar briga porque eles vão querer, eu vou querer também. Vamos ver o que mais tem de comentário aqui. Eu vou comentando, depois a gente vai falando. Oi, Ana Paula, de Igrejinha. Você sabe que eu sou gaúcha, né? Eu sou de uma cidade que vocês não devem conhecer, que se chama Ibirubá, gente. Uma cidade muito pequenininha, interior do Rio Grande do Sul, perto de Passo Fundo e Cruz Alta. Ó, aqui, ó. Eu não só conheço, mesmo que virtual, como sigo tudo que posta diariamente. Simplesmente admiro muito você. Ai, obrigada, Paloma, que graça. Rio Grande do Sul, de Igrejinha. Ana Paula já falou. A Aline aqui falando, olha, adoro a marca, super confortável. É verdade, é mega confortável. A Clean é uma delícia, adoro. Meu filho sempre usou a marca Clean, até certa idade, sempre gostei da marca Clean. Já trabalhei na Clean da Gabriel Monteiro, olha que legal. Oi, boa noite. Orgulho massa de ser Clean, que legal. Gente, eu tô vendo aqui os comentários, eu vou comentando alguns, porque eu sei que vocês gostam, né, quando a gente lê os comentários. E vou falando, vocês querem me dar uma sugestão aí? Alguém quer lançar alguma pergunta para eu começar a responder sobre os primeiros cuidados com o bebê? Ou eu posso escolher sobre o que eu quero falar? Como eu consigo um cachorrinho da Clean? A Ana Paula tá querendo saber. Alguém da Clean tá aí online para me ajudar a responder essa pergunta? Porque aí eu já digo que eu recebi com muito carinho da Clean o cachorrinho, mas quero saber também para dizer para as pessoas que se apaixonam por ele, como é que faz para adquirir o cachorrinho da Clean. Vamos ver, saudável realmente pensa na saúde das crianças, no crescimento saudável, exatamente isso. Bom, gente, então vamos começar o conteúdo, e aí conforme forem surgindo as perguntas sobre os primeiros cuidados com o bebê, tá? Vocês podem fazer perguntas sobre isso. Eu vou respondendo conforme as perguntas forem surgindo. Enquanto as perguntas não vão surgindo, eu vou conversar aqui com vocês e vou dar algumas dicas que eu aprendi criando os meus 2 filhotes, que são o Léo e o Caê. Agora eu tenho um 3º filhote. Esse vai ser filhotinho mesmo, porque os outros já cresceram, né? Já estão enormes.
E enormes não. O Caetano tem quase 3 anos e o Léo tem quase 6, mas pra mim eles já são uns mocinhos. Bom, gente, quando o bebê nasce? Eu quero começar falando dos primeiros cuidados, perguntando se vocês já ouviram falar de um conceito chamado esterogestação. O que é a esterogestação? Tem um pediatra americano chamado Dr. Harvey Karp, que há um tempo atrás, não sei exatamente em que ano, mas ele criou uma teoria de que o bebê, na verdade a gestação do bebê, ela deveria durar 12 meses, 1 ano, e que ela não deveria ela não deveria durar só 9 meses. Peraí, a Ana Paula tá me perguntando se o andador é prejudicial para as perninhas, tá? Deixa eu só interromper aqui para Léo. Quem ama o cachorrinho, fiquem de olho no site da Clean. Às vezes temos promoção para ganhar uma pelúcia muito fofa. Gente, eles dão uma pelúcia, tem promoção. Fiquem de olho no site da Clean. Os sapatos aqui que a Pri Campos falou, total razão, isso é verdade. Os sapatos são anatômicos e são verdadeiramente produzidos com a mais alta qualidade. Isso garante segurança. Exatamente. Gente, eu vou vendo aqui os comentários e vou respondendo, mas vou continuar no assunto da esterogestação, porque senão eu perco o fio da meada aqui e acabo não concluindo e não conseguindo passar as informações que eu quero passar para vocês, que são super importantes de cuidados com os pequenos. Bom, não sei se vocês já ouviram falar de esterogestação, mas nessa teoria, o Dr. Harvey Karp, ele fala que o bebê, na verdade, para sair bem mais prontinho de dentro da gente, teria que ter uma gestação de 12 meses. Mas é impossível a gente ter uma gestação de 12 meses. Por quê? Porque o bebê ia crescer muito e o corpo humano não comporta, né? Principalmente a cabeça, né? O bebê desenvolve muito a cabeça nos primeiros meses, então não ia ter como fazer o parto, não dava, o bebê nasceu antes. Então, como na verdade o bebê nasceu com 9 meses e o ideal seria uma gestação de 12, ele fala que esses primeiros 3 meses de vida do bebê, a gente tem que imitar aqui fora o ambiente que o bebê tinha lá dentro do útero. O que significa? A gente simular um ambiente similar ao ambiente que o bebê tinha no útero. Então o que acontece? Como que é o ambiente do útero? Tentem imaginar o seguinte: dentro do útero o bebê tá apertadinho, tá envolto no útero, tem água, ele tá todo apertado, né? Ele tá super esmagado lá dentro, ele não consegue se mexer. No início ele mexe, pula, bracinho pra cá, perninha pra lá, a gente vê tudo na ultrassom. No final ele tá assim, ó, todo esmagadinho. Então ele acostuma, né, com esse ambiente apertado. Quando o bebê nasce e ele vem aqui pra fora, o que acontece? Ele acaba ficando muito solto, gente. Ele fica totalmente solto dentro do berço, por exemplo. Você coloca o bebê no berço, ele fica solto. A perna dele tem um período até que ele começa a ter movimentos involuntários dos braços. Então o bebê tá dormindo bonitinho, bate o braço aqui do lado, porque ele tem esses movimentos involuntários. O que é o ideal, então, nesses primeiros 3 meses, dentro da teoria da esterogestação? É você sempre tentar manter o bebê o máximo possível envolto, apertadinho e em contato com a mãe. Por isso, muito colo, gente. Tem umas teorias aí que dizem que não pode dar muito colo pro bebê porque ele acostuma mal, depois ele só quer colo. Eu sinceramente, eu não vou dizer que tá errada, né? Porque eu não sou estudiosa, mas eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que o bebê, com a tendência, né, com o passar do tempo, ele tende mesmo a não querer mais tanto colo. E no início, principalmente nos primeiros 3 meses, é importante esse contato, essa proximidade com a mãe. O amamentar, né, o pele com pele, o cheiro, essa coisa assim então, que a mãe fazia, né, cobria o bebê dentro do útero, agora ela pode fazer isso com os braços, com o colo, com a pele dela, né? Outra dica, dentro da teoria da esterogestação. Vocês sabem que dentro da barriga tem barulho, né? A barriga é super barulhenta, estômago fazendo barulho, coração que bate, outros, né, movimentos, barulhos que tem lá dentro. E aí o bebê sai aqui pra fora e a gente fica daquele jeito. Não pode fazer barulho, o bebê não pode acordar. Aquele silêncio absurdo na casa, né? O bebê gosta, na verdade, de barulho. O que o bebê não gosta? O bebê não gosta, por exemplo, se tá um silêncio e pá, cai uma panela. Ele assusta e não gosta. Mas um barulhinho, assim, mais constante no ouvidinho do bebê, aquela coisa toda, é super bem-vindo. O bebê se sente confortável com isso. Então, o que é a dica? Não sei se vocês já ouviram falar em white noises. White noise. Que é o quê? São sons, barulhos brancos, né, que se chama.
Então, você pode baixar um aplicativo na internet e ficar ouvindo. Você não, né? Você pode até botar pra você também, se você acha que vai ajudar a acalmar. Mas a ideia é acalmar o bebê, colocando esses barulhinhos mais calmos mesmo. Então, é um barulho tum, do coração. Às vezes é o barulho de uma máquina de lavar roupa. Claro, você não vai deixar a máquina lá lavando roupa ou deixar o bebê lá na lavanderia. Mas é esse tipo de barulho que acalma o bebê. Então, o barulho do secador de cabelo, o barulho da torneira. O que acontece? Você não precisa pegar e abrir a torneira, você não precisa ligar o secador de cabelo. Você baixa, tem aplicativos na internet que você baixa e você começa a ouvir os sons, né? Começa a colocar pro bebê os sons através desses aplicativos. Outro som que funciona muito é o som do shhh. Não sei se vocês conhecem. O som do shhh é o seguinte, às vezes o bebê tá com cólica. Então, gente, primeiros meses, cólica. Como o bebê tem cólica, né? O que você faz? Pega o bebê, dá uma chacoalhadinha, coloca no colo, faz aquele movimento que eu falei, né? Vou fazer o bebê, tá? Nosso bebê. Coloca bem apertadinho, enrola, né, ele numa mantinha, se puder, pra deixar ele bem firmezinho, faz assim. E vai na orelhinha do bebê e faz um shhh alto. Não precisa ter constrangimento, achar que vai incomodar o bebê, que tá muito alto, que vai incomodar. Não, a ideia é mesmo que faça esse barulho, porque dentro da nossa barriga, o som que ele escuta é esse, é um eterno shhh, que é a corrente sanguínea, que são todos esses barulhos. Então, eu acho que é super legal isso da teoria da esterogestação. E é uma coisa super simples, né, gente? Qualquer um pode fazer com o bebê, não precisa nenhum apetrecho, não precisa comprar nada. Você baixa um aplicativo gratuito na internet, você pega uma mantinha que você tem em casa e você faz isso, tá bom? E aí, outra coisa também que eu gosto sempre de falar com relação aos 3 primeiros meses do bebê, aos primeiros cuidados do bebê, né? A importância aí da amamentação. Todo mundo sabe que amamentar é a amamentação exclusiva até 6 meses de idade e depois ela é indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Americana de Pediatria, que se amamente até os 2 anos de idade, uma amamentação complementar. Claro que tem situações em que a mãe não pode amamentar, não consegue, tem uma dificuldade. Isso, gente, acontece. Não é que a mãe simplesmente não quis amamentar. Eu tive dificuldade para amamentar o Léo, que é o meu primeiro filho. E eu consegui amamentar ele só por 2 meses e meio. Depois o Caio eu amamentei por 1 ano. Mas o que eu percebi muito, assim, a diferença da minha experiência de amamentação do Léo e a amamentação do Caio. No Léo, eu tinha lido muitos livros sobre questão de rotina, e lá dizia o seguinte: o bebê tem que mamar de 3 em 3 horas, 3 em 3 horas, 3 em 3 horas. E aí eu fiquei muito fixa ao relógio, do tipo, eu preciso fazer meu filho mamar de 3 em 3 horas. E eu acho que com o segundo eu relaxei mais sobre a questão do horário, eu relaxei do horário. Então o bebê chorou, pá, eu botava ele no peito. O bebê chorou, pá, ele no peito. Então aquela coisa que a gente chama de livre demanda, é você não fixar horário para amamentar, não ficar olhando se o bebê tá mamando 15 minutos, 20 minutos no peito, tem que trocar pro outro, você deixa livre. O bebê pegou o peito, mamou bastante, deixa o tempo que quiser, 1 hora depois quer mamar de novo, deixa. Por quê, gente? Porque depois de um tempo, é normal que o relógio biológico do bebê vá se adequando naturalmente, né? Não precisa você ficar botando horários. Ele mesmo vai aumentando, né, o período entre uma mamada e outra, e isso é super importante, porque isso ajuda no vínculo entre mãe e filho, né? Quanto mais a mãe tá ali percebendo que o bebê tá pedindo mamar e dando mamar, eles vão se conhecendo mais. É super importante porque aumenta a produção do leite, né? Se o bebê quer mamar, a mamãe dá o peito e ela cria esse ritmo de quer mamar, mama e não fica estipulando muito horário, com certeza isso ajuda, estimula a produção do leite. E é uma experiência super bacana, né? Então aqui a Jéssica tá falando, perfeita livre demanda. E é isso mesmo, assim, eu pratiquei muito a livre demanda com meu segundo filho, com o Caetano, e funcionou muito bem. Eu amamentei ele até 1 ano de idade, foi ótimo, foi uma experiência muito bacana. E eu sou super a favor. Então a dica, né, aí da questão da amamentação é, gente, livre demanda, tá bom? O pessoal da Clean tá pedindo aí, quem aqui é adepto da amamentação em livre demanda? Curte aqui, quem é adepto da amamentação de livre demanda. Eu sou super a favor, sou super adepta. E aí eu falei de uma coisa de rotina, né, aqui agora há pouco, que eu quero falar sobre isso, que eu acho que é um detalhe super importante aí pros primeiros meses, né, de cuidados dos primeiros meses com o bebê, mas eu vou antes baixar aqui os comentários que estão rolando só pra ver se eu não deixei de responder nenhuma pergunta, tá bom? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver.
Acho que é aqui pra baixo, deixa eu ver. Andador é prejudicial para as perninhas do bebê? Eu ouvi esta pergunta aqui da Ana Paula mais cedo e eu acabei não podendo responder. Eu vou ter que responder, acho que o meu marido que me mandou um WhatsApp agora. Vamos ver, se ele perguntar de novo eu respondo, se não deixa ele. Então, gente, sobre o andador. Eu tenho um vídeo no meu canal, eu tenho um post no blog, numa Cestos de Mãe, falando justamente sobre isso, sobre a questão do andador. O andador, ele não é indicado, tá? Ele é bem contraindicado e por vários motivos, tá bom, gente? Por quê? Primeiro porque o andador, ele é um risco, né? A criança, ela tá ali, tá segurando... Vamos imaginar aqueles andadores que a criança senta dentro, né? Aqueles de antigamente, que é um negocinho redondo. A criança senta dentro e ela vai circulando pela casa. Então, ela vai circulando pra cá, ela vai circulando pra lá. Ela pode, por exemplo, rodar e bater num brinquedo e vir a tombar o andador. Ela pode chegar num degrau, escorregar e tombar com o andador. E o que acontece? Quando acontece esse tipo de queda, o que é a primeira coisa que a criança vai bater? A cabeça. Porque como ela tá com aquela estrutura que tem aqui em volta do andador, essa estrutura não permite que ela se proteja na hora da queda. Então, na hora que vira, a cabeça é a primeira coisa que bate. Então, o andador não é indicado. Outra coisa, o andador, ele também faz com que a criança acabe andando como? Na pontinha dos pés. Porque ela tá suspensa pelo quadril, né? O quadril segura, o andador segura o quadril da criança. Ela vai pisando e a tendência é que ela pise na ponta dos pés. Então, não é uma forma correta da criança desenvolver as primeiras passadas. A primeira passada da criança, ela tem que ser com todo o pé, né? No chão, com calçado confortável, que permita que a criança faça, né, o movimento de pisar, porque a criança pisa, ela faz esse movimento aqui, né? Então tem que ser um calçado confortável que permita, mas um calçado que ao mesmo tempo ele seja firme, né? Ele seja firme para que a criança tenha estabilidade ao pisar, exatamente como são os calçados da Clean, que são super, né, adaptados aí, super preparados para essa fase dos primeiros passinhos. E antes também, né, já que a gente acabou entrando no assunto do andador, dos passinhos e tal, a Clean tem também uma série, né, de sapatinhos, de modelos que são para uma fase anterior aos passinhos. E que daí são sapatinhos diferentes, né, eles não têm essa coisa que eu falei aí da estabilidade, eles não são tão firmes, eles são sapatinhos. Eu tive que travar porque meu marido tá me ligando, então deixa eu mandar uma mensagem para ele, só para ele não interromper mais nossa live. Bom, respondi. Para essa fase anterior, que o bebê ainda não anda, os sapatinhos eles são maleáveis mesmo, eles são molinhos, eles são macios. Por quê? Porque nessa fase o pezinho não precisa pisar no chão. Essa fase é só mesmo assim para proteger, né, o pezinho do frio, para proteger o pezinho na hora que tá engatinhando, porque você sabe que quando engatinha o que acontece? O pezinho do bebê ele vai, né, vai arrastando assim. Então é bom ele estar com uma proteçãozinha mais gostosinha e é por isso os calçados da Clean também tem para essa primeira fase, que é aquela fase. E outra coisa também importante dos calçados da Clean, que é até na fase anterior ao engatinhar, que é na fase em que a criança deita de barriguinha para cima, bate as perninhas, vê o pé, vê aquele sapatinho fofo ali, e ela faz o quê? Ela pensa o quê? Vou pôr na boca, eu vou pôr na boca o sapato, porque a criança põe tudo na boca. Aí a criança pega o pezinho, puxa e começa a morder, mastigar o sapatinho. Então tem que tomar muito cuidado nessa fase para oferecer sapatos que sejam atóxicos. Então os produtos dos quais o sapato é feito não pode ser tóxico, tem que ser atóxico, livre de qualquer produto tóxico. E os sapatos da Clean são, então eles são indicados para essa primeira fasezinha inicial, justamente porque eles são confortáveis, maleáveis, a criança põe na boca, não vai se machucar e não vai também daqui a pouco ficar doente porque tem alguma coisa tóxica. Os da Clean não tem, então a criança se botar na boca não tem problema nenhum. E aí na fase seguinte ele é maleável, ele é adaptado para poder arrastar no chão e proteger o pé do bebê, né, enquanto a criança ainda engatinha. E depois na fase do andar ele é um sapato mais firme, ele é confortável, mas firme, para dar estabilidade para a criança, porque nos primeiros passos a gente sabe que a criança ela anda assim, né? Então se o pé dela não tiver firmeza, o negócio fica complicado. Então voltando aí ao andador, o que eu digo? Não use andador.
tá? O andador pode sim fazer com que a criança pise errado, né? Como eu falei, e esse pisar errado faz com que ela acabe ficando, né, com a perna, eu não sei te dizer se é exatamente torta, mas com certeza a perna ela não foi preparada para ela ficar pendurada no andador pisando com a ponta do pé, né? O nosso organismo ele foi feito pra gente ter a planta do pé no chão, seja descalço, seja com um sapato, é tudo no chão, não é só a pontinha. Então assim, andador, gente, não. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem no canal Macetes de Mãe e tem no blog Macetes de Mãe também. Eu vou descer aqui, vou dar uma olhada nas demais perguntas. Deixa eu só dar uma observação aqui. Andador. Já respondi a do andador. Vamos ver. Shirley, fala sobre alguma coisa da amamentação que ninguém conta pra nós, mamães de primeira viagem, para não assustar. Então, Bia, falando aqui sobre a amamentação. Assim, o que eu ouvi muito das minhas amigas antes de eu ter filho e começar a amamentar? Elas chegavam pra mim e diziam, Shirley, amamentar é muito difícil. Shirley, amamentar é muito complicado, dói. Às vezes o peito tem fissura, racha, às vezes até sai sangue. Me falaram isso. Mas uma coisa que pra mim foi muito complicada e que nunca me falaram foi que às vezes a gente não consegue amamentar do jeito que a gente gostaria. Então, o que acontece? Eu, quando tive o Léo, o meu leite demorou pra descer. Quando o meu leite desceu, o Léo tinha dificuldade, eu não sabia como botar ele no peito, então a pega acabava não sendo correta, como a pega não era correta, ele acabava não fazendo a sucção, né, adequada do leite, o leite não saía, e daí ele mamava pouco. Enfim, foi uma série de fatores. Depois o Léo teve refluxo, que prejudicou também a amamentação. Enfim, foi uma série de fatores aí que eu acho que complicou a amamentação e eu acabei não conseguindo amamentar. Então, pra mim, assim, o choque foi esse, de que eu poderia passar por problemas e não conseguir amamentar meu filho. Porque pra mim, eu falei, não, eu li alguns livros, me inteirei, eu sei como é que é o processo, eu cheguei a chamar consultora de amamentação, eu tentei várias coisas e eu não consegui amamentar meu filho. Então, pra mim, isso eu acho que às vezes é uma coisa que às vezes eu gosto de falar muito pra dizer assim, se você tenta dar seu máximo pra amamentar. Agora, se às vezes você não conseguir, por favor, também não se martirize pro resto da vida, né? Porque acaba acontecendo, com algumas mulheres acaba acontecendo. Então, vou seguir aqui, vamos ver se tem mais perguntinhas aqui pra baixo. Deixa eu ver. Também, ó, a Bia falou que praticou a livre demanda. Pratico a livre demanda. A Aline falou. Vamos ver. Ó, a Clean aqui. Falou em calçados seguros e confortáveis. Falou Clean. Gente, é a verdade, viu? Primeiros passinhos com Clean sempre. Exatamente, a Pri falou aqui, ó, a vontade deles morderem é inevitável. Essa questão eu acho que tem que tomar muito cuidado no início, porque o que acontece? O que eu percebo? Às vezes, tem um ditado bem terrível, né, que diz que o diabo tá nos detalhes, né, que esse é o problema. E aí, às vezes, o que eu percebo é isso na maternidade. A gente sabe aqueles cuidados master, aqueles grandes, né, com relação ao que eu faço, o que eu não faço com o bebê, como eu protejo, como isso, como aquilo. Mas aí tem aquele detalhe que a mãe nem sonha e passa despercebido. E essa questão justamente do que a criança coloca na boca é muito importante, porque a gente sabe que é um perigo, guarda todas as pecinhas de Lego, né, do irmão mais velho quando o mais novo nascer, porque ele vai colocar na boca. Guarda não sei o que porque ele vai colocar na boca. Recolhe não sei o que porque ele vai colocar na boca. Mas às vezes a gente esquece que alguma coisa que tá no corpo dela, né, ela pode colocar na boca e pode fazer mal. Por exemplo, se utilizar um sapato que não é de qualidade, a criança vai, coloca o sapato na boca, mastiga, puxa, lambe, daqui a pouco cai um detalhe, cai um laço de sapato, cai uma pérola de sapato, cai sei lá o que, a criança engole. Ou coloca justamente de um material que não é próprio, né? Porque você fica imaginando, calçada pra ficar no pé, né, gente? Pra que você vai se preocupar em o produto não ser tóxico e botar na boca? Ninguém bota calçado na boca. A gente coloca.
bebê coloca. Então tem que cuidar, e eu acho que é bacana isso da Clean, porque eles têm justamente esse cuidado. Então o sapatinho da Clean ali pros primeiros meses, ele não tem risco. Se o bebê quiser botar na boca, e ele vai, se ele tiver com o sapatinho, ele vai olhar aquela coisa fofa, bonitinha, colorida, ele vai botar na boca. Não tem problema porque é atóxico, não tem problema porque não vai soltar pedaço do sapato. Então é muito, muito tranquilo com relação a isso, né? Então assim, o sapatinho, o cuidado, né, no que diz respeito aos calçados, nesses primeiros cuidados, primeiros meses, eu acho que é justamente isso. Uma marca confiável como a Clean, que vai produzir um sapato que não tem problema de descolar um pedaço, que não é tóxico e que não é alérgico, né? Não causa alergia. Então os materiais da Clean, além de serem atóxicos, eles são hipoalergênicos, ou seja, eles não causam alergia no bebê. E aí isso é bem bacana, que é uma coisa que às vezes a gente acaba nem pensando, né? Ai, mas vai dar alergia? Gente, muita coisa pode dar alergia. Fralda pode dar alergia. Eu nunca imaginei que antes de ter um filho, uma fralda ia causar alergia numa criança. Só que fralda pode causar alergia, roupa pode causar alergia, o produto de higiene pode causar alergia e um sapato também pode causar alergia, dependendo do material. Então, eu acho que é importante, né, nos primeiros meses, observar isso. Por quê? Porque você fica achando, nos primeiros meses posso botar qualquer calçado no meu filho, não tem problema não, ele não anda, não faz diferença. Tem problema sim. Porque se o seu filho colocar um sapato na boca que vai soltar um pedaço, ou que causa alergia, ou que tem alguma substância tóxica, é um problema, né? E são coisas que às vezes a gente não sabe, né? Eu mesma, na minha primeira experiência como mãe, não tinha ideia. Agora, para o segundo eu já sabia disso, já tomei bem mais cuidado. Gente, que outro assunto vocês gostariam aqui que eu abordasse? Vocês têm alguma sugestão do que eu posso tratar? Ou eu posso seguir aqui o que eu tinha anotado, a minha colinha de assuntos que eu anotei aqui do que a gente pode falar? Então, acho que eu vou falar, gente, um pouquinho sobre a questão da rotina, que foi uma coisa que eu já citei aqui no canal, né? Eu falei en passant ali sobre a amamentação em livre demanda, que não precisa ter uma rotina estabelecida para dar de mamar. Mas, minhas queridas amigas, a rotina é importante sim. E aí a pessoa vem e me pergunta, uma coisa que me questionam sempre, mas você fala que tem que ter livre demanda, que dá pro bebê mamar a hora que ele quiser. E aí depois você vem e fala disso que o bebê tem que ser rotina, mas você decide, Shirley, o que faz? Tem rotina ou não tem rotina? Calma. A rotina, ela é extremamente importante, eu sempre tive rotina com os meus filhos e tenho até hoje, e eu acho que isso faz uma grande diferença para várias coisas, tipo, para eles dormirem melhor, para eles se alimentarem melhor, para várias coisas. Mas como é que funciona? É claro que logo que um bebê nasce, chega em casa... Quer dizer, eu digo é claro, mas eu no meu primeiro filho eu também não sabia, né, gente? Eu descobri isso na prática. Mas então é o seguinte, a gente não tem que estabelecer uma rotina baseada no que a gente leu no livro, no que a gente acha que é legal e no que deve funcionar para a gente. A gente não deve pensar, não, para mim vai funcionar bem a rotina dessa forma, então é dessa forma que eu vou organizar a rotina do meu filho. O que acontece? Quando o bebê chega em casa... Por um bom período, a gente vai viver o caos. Não vai ter rotina. A gente vai simplesmente atender a demanda do bebê, que é o quê? Chorou, vai ver se tem fralda suja, vai ver se tem mamar, então você amamenta, você troca a fralda, você põe pra dormir, você amamenta, você troca a fralda, você põe pra dormir, você amamenta, você troca a fralda, você põe pra dormir. A sua rotina é essa, com intervalo maior, intervalo menor, depende da cólica do bebê, e aí você vai atendendo. Mas o que vai acontecer? O bebê vai sendo atendido, né, nas suas demandas, na sua fome, na sua cólica, e aí ele mesmo vai se organizando, vai aumentando o espacinho entre as mamadas, vai esticando a soneca, uma soneca que era picadinha, meia hora acordava, 5 minutos acordado, mais meia hora vai ficando uma soneca maior, e aí o que acontece? A gente vai percebendo nesses períodos maiores aí que tem, entre uma soneca e outra, entre uma mamada e outra, e a gente vai encaixando algumas coisas, e essas coisas que a gente vai encaixando, a gente faz a rotina. Então, o que eu gosto de dizer? Como que a gente pode criar a rotina? Por exemplo, como o banho. Eu acho que o banho do bebê é uma das formas mais bacanas de se fazer uma rotina do bebê. Ou seja, começando como? Todos os dias o bebê toma banho no mesmo horário. Mas tem um melhor horário para o bebê tomar banho? Tem.
que acontece? No final da tarde, quando tá entardecendo, ali 7 e pouco, 8 horas, 6 e pouco, é a hora que o hormônio do sono, né, tá no auge dentro do organismo dos bebês. Então, se a gente aproveitar essa janelinha aí de oportunidade e botar o bebê para dormir nesse horário, a chance dele dormir melhor à noite é maior. E como é que a gente pode ajudar nessa hora? A gente faz o seguinte, a gente pega o bebê e dá um banho morno, gostoso, faz uma chantala, uma massagem, bota um cheirinho, né, relaxante. Tem muita gente que coloca essência de camomila na água do banho, faz um chazinho mesmo de chá de camomila, joga na água do banho, aí aquele cheirinho do chá no banheiro, vai relaxando, musiquinha, chantala. O que é chantala? É você fazer uma massagem no bebê, simples, né, passar um óleo na mão, pegar, por exemplo, vamos pegar aqui nosso modelo, você pega a perninha do bebê e faz assim, tipo, vai passando as mãos em volta, de cima para baixo. Você pode simplesmente puxar, fazer assim, né? Pega a perninha do bebê e puxa com óleo, bem delicadamente, vai sentindo, vocês vão ver como o bebê relaxa. Então, vocês começam assim, criando a rotina, estipulando o horário do banho, que é sempre ideal que seja 6 e pouco, 7 horas para o bebê pegar no sono nesse horário. E aí, fazendo uma chantala, uma coisa gostosa aí. Depois, outra coisa que vocês podem encaixar na rotina para criar a rotina do bebê, passeio. Então, o que acontece? Bebês, é bom, né, que o bebê tome sol, pegue sol. Então, você faz o quê? Dá um passeio com o bebê pela rua, põe no carrinho, dá uma passeada, coloca no canguru, coloca no sling e vai passear com seu filho. Que eu acho que é super bacana e funciona muito. E aí, conforme você vai colocando esses detalhes dentro da rotina e conforme a criança vai ficando mais acordadinha, você vai organizando as coisas. Quando você perceber... o bebê, ele já tá com a rotina organizada, e não foi uma rotina que você impôs pro bebê, foi uma rotina que ele mesmo te mostrou que era uma necessidade dele, e aí vocês conseguiram organizar as coisas. Por quê? Porque uma rotina organizada, como eu falei, ajuda em muita coisa, ajuda tanto no bebê a dormir melhor, quanto ajuda a gente, né, a organizar nossas coisas, tipo, agora o meu filho dorme tal horário, meu filho toma banho tal horário, eu consigo me organizar para fazer algumas coisas nesses horários. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, numas observações que eu fiz, só para não me perder também. Bom, o que mais a gente pode falar aí sobre a questão da rotina? Depois de um tempo, por exemplo, quando o bebê tá com 6 meses, aí sim é a gente que começa a estabelecer mais fortemente a rotina dele. Por quê? Porque a gente define o horário que a gente vai servir o almoço, né? Com base no horário que a criança acordou, vamos dizer que a criança acorda às 7 horas. Ah, acordou às 7 horas, então mais ou menos ela mama, de mais ou menos umas 9, 9 e meia, 9 horas ela vai fazer o lanche, mais ou menos 11, 11 e meia ela vai almoçar. A gente vai estipulando. Mas essa coisa da gente estipular um horário rígido para as coisas, ele vai acontecer mesmo aí pelos 6 meses, que é quando acontece a introdução alimentar. Antes disso, a rotina do bebê ela é muito guiada pela amamentação do bebê. Queria também agora falar um pouquinho sobre choro, né? Gente, primeiros 3 meses, o bebê chora. Gente, como o bebê chora nos primeiros 3 meses, né? Eu me lembro que quando o Léo era bebê, que o Léo é meu primeiro, eu dizia assim, gente, eu preciso que ele faça logo 3 meses, porque eu não aguento mais a fase da cólica, ele chora muito, ele chora demais. E o que acontece? Eu acho que um pouco dessa questão aí, desse incômodo todo, né, nos 3 primeiros meses, tem a ver com a teoria da esterogestação, né, porque às vezes o bebê, ele só quer estar apertado, ele só quer estar juntinho da mãe, se tiver isso, ele vai estar tranquilo, ele vai chorar menos. Tem a questão da cólica, né, a cólica, ela é física, né, não tem, muitos bebês têm, é uma reação do intestino que tá reagindo a um alimento. O intestino nunca teve que trabalhar, né? Isso, quando me explicaram isso, eu achei uma coisa interessante, porque até trabalhou, mas muito pouco. Então, por exemplo, pulmão, né? Sei lá, tem vários órgãos do bebê, coraçãozinho, vários já trabalhavam dentro da barriga. O intestino, ele realmente começa a receber, né, alimento, começa a trabalhar mesmo com força aqui fora. Então, ele estranha. E aí ele começa a ter aquelas contrações involuntárias, que é a cólica e tudo. Ele leva um tempo aí de amadurecimento, né? Que são os 3 meses. E aí, nesse período, o bebê chora. O bebê chora porque ele tá com cólica. O bebê chora, gente, um dos motivos muito normais do bebê chorar é porque ele tá com sono e ele não sabe como dormir. Vocês sabiam que o bebê, ele não sabe como dormir? Ele sente um mal-estar, que é o sono, em vez de ele fazer como a gente, eu tô com sono, eu vou deitar, eu vou dormir, ele não sabe que é isso que ele tem que fazer. Então, o que o bebê acaba fazendo? O bebê briga com o sono.
Porque ele sente aquela sensação ruim e chora, porque ele quer que aquela sensação vá embora sem entender que ele precisa dormir. Então tem aquela coisa, vamos dar um colinho pro bebê na hora de dormir, vamos colocar, vamos... Ai, não pode balançar o bebê pra dormir, que você vai acostumar o bebê mal. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o ideal sim é você pegar o bebê, dar aquela balançadinha numa poltrona que balança. Eu tinha no quarto dos meninos uma poltrona de amamentação que ela balançava, então eu sentava, dava aquela embaladinha pra frente e pra trás. Quando o bebê tava naquela fase grog, assim, desmaiandinho, pegando no sono, mas não ainda no sono profundo, aí eu colocava ele no berço e ele relaxava, porque ele já tava meio em transe, pegando no sono, e ele acabava dormindo lá no bercinho dele. Então eu acho que sim, vale a pena a gente ensinar o bebê a dormir, ajudar o bebê a dormir. E esse ajudar é realmente dar um pouquinho de colo, dar um pouquinho de aconchego, se possível, conseguir fazer ele dormir sozinho lá no berço, ótimo. Se não, faça no início ele dormir no seu colo totalmente, depois você coloque no berço, que foi o que eu fiz com o Caê. Então com o Léo eu consegui, eu deixava o Léo assim grogzinho no meu colo, e aí eu botava ele lá no berço e ele dormia sozinho no berço, só que com o Caê não funcionou. Então por alguns meses eu deixei o Caê dormir totalmente no meu colo, depois eu botava ele no berço. E funcionou também, depois de um tempo ele passou a dormir sozinho, ele hoje é uma criança que eu coloco na caminha dele, ele dorme sozinho. Então, vamos tentar ajudar o bebê a dormir, porque eles brigam com o sono, gente, e isso é uma coisa que incomoda muito a gente, porque ele começa a brigar com o sono, começa o choro. E daí eu quero falar um pouquinho com você sobre o choro. Como não se desesperar na hora do choro. Eu acho que a gente tem que entender o choro como uma questão, é fácil falar, né, depois que a gente já passou por essa fase e tal. Mas a gente tem que parar e tentar entender o choro como uma forma de comunicação. O que acontece? O bebê não fala, o bebê não escreve. O que é a única forma que o bebê tem de se comunicar? É chorar. Então, às vezes, ele tá com alguma coisa incomodando ele vai chorar. Então, ele vai chorar porque ele tá com a fralda suja, ele vai chorar porque ele tá com cólica, ele vai chorar porque ele tá com fome, ou ele vai chorar porque ele tá com sono e não tá conseguindo dormir. Porque ele não relaxa pra dormir, não aprendeu a dormir, ou ele vai chorar porque ele quer o colo da mãe. Então eu acho que a questão assim, o bebê chorou, a gente tem que descobrir e mesmo ter essa proximidade assim com o bebê, de sentir, de testar uma coisa, testar outra, ver o que funcionou, e entendendo o jeitinho do bebê. Por exemplo, se você vê que o bebê costuma chorar sempre no mesmo horário, você pode deduzir, nesse horário é sempre o horáriozinho da cólica dele, ou esse horário é sempre o horário que ele tem vontade de mamar, ou esse horário é a hora da soneca. Então a gente vai entendendo e vai acalmando. E não se desesperar, porque o que eu percebia muito claramente, principalmente com o Léo, que foi uma criança que me deu muito trabalho nos 3 primeiros meses, é que quanto mais ele chorava, mais nervosa eu ficava, mais ele chorava, mais nervosa eu ficava, mais eu ficava nervosa, mais ele chorava. Então era um ciclo, era um negócio que ia piorando, e quando eu vi eu tava no meio do olho do furacão. Então o bebê começou a chorar. Se você tiver a possibilidade, primeiro você tenta entender o que está acontecendo e resolver aquela demanda, porque ele está chorando, ele está querendo alguma coisa. Então você tenta resolver, tenta atender aquela demanda do bebê. Você conseguiu atender, acalmou, beleza, solucionou o problema. Não conseguiu, tentou de tudo, você percebe que você está ficando nervosa, que você não está dando conta, vai dar uma volta. Bota o bebê no sling, o bebê adora, gente, o bebê adora sling, adora canguru. Aí você coloca ali o bebezinho no sling, fica gostosinho com ele, vai passear, vai ver a rua, ver o sol. Às vezes a criança quer sair daquele ambiente. Ou o que você pode fazer, se você tiver alguém em casa, alguém próximo, ou até ligar pra alguém, é pedir que alguém venha e segure um pouquinho o bebê pra você. E aí fique, dê uma atenção e você vai tomar um banho quente, relaxa, e aí você volta. Com mais recarregada, energizada pra atender o bebê. Então eu acho que alguns momentos assim de caos completo, o ideal é você entregar o bebê aos cuidados de alguém que estiver por ali. Às vezes é tocar a campainha da vizinha e falar: vizinha, por favor, 10 minutinhos, deixa eu tomar um banho quente, eu preciso dar uma acalmada, porque se eu estiver nervosa eu sei que meu bebê não vai acalmar. Então eu acho que é isso. Outra coisa que ajuda muito também é ter em mente que passa, gente. Os 3 primeiros meses não é uma fase muito tranquila, para a maioria das mães não é, porque o bebê tá conhecendo o mundo aqui fora, então ele estranha muita coisa, a mãe tá conhecendo o bebê, ela não sabe ainda como lidar com ele, tem cólica, tá todo mundo aprendendo a lidar com aquela situação. Então, os 3 primeiros meses costumam ser mais complicados. Algumas mães abençoadas não sofrem nos 3 primeiros meses, né?
mas é mais difícil. Então, saiba que os 3 primeiros meses passam. Eu ouvi muito uma frase, assim, de várias pessoas que, quando eu falava alguma coisa, é tão difícil, né, a cólica, ele não dorme, nanana. E aí, as pessoas, quando eu falava alguma coisa, a pessoa diz, calma que vai ficar pior, porque filho é igual videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. E você sabe que eu não concordo com isso de forma alguma. Eu acho que fica cada vez mais fácil com criança. Por quê? Porque a gente vai entendendo o jeitinho delas, elas vão aprendendo a se comunicar melhor, a gente vai se descobrindo mais como mãe, e a gente vai se sentindo mais segura, e quando a gente se sente mais segura, a gente transmite a segurança para a criança, e a criança gosta de segurança. Então, por que vocês acham que a criança, depois de um tempo, né, um pouquinho mais velha, ela pede pra gente ler 800 vezes o mesmo livro, é sempre a mesma história. Você pergunta, poxa, mas você não quer uma história nova aqui pra eu ler pra você? E aí, não, eu quero sempre a mesma, porque essa segurança da repetição, né, na verdade essa repetição, ela transmite uma segurança pra criança, que ela já sabe o que está por vir, né, a partir daquela página, o que vem na próxima. Então, essa segurança é muito bem-vinda pra criança. Então, quando a gente também tá mais segura, porque já aprendeu a lidar, né, com a maternidade, a criança também fica mais segura, fica mais relaxada e se torna tudo mais fácil. Então você, que é a mãe, que tá passando por um período um pouco conturbado aí nos 3 primeiros meses, né, no início da maternidade, tenha em mente que com o tempo as coisas ficam mais fáceis. Você vai aprender a lidar com o seu bebê vai te entender, vocês vão se comunicar muito melhor. Lembre-se sempre que o choro não é o fim do mundo, o choro é a forma que ele tem de se comunicar, ele vai se comunicar através do choro. Né? Depois de um tempo ele vai se comunicar fazendo apontando a mão. Depois, lá pelos 2 anos, ele vai se comunicar fazendo birra, né? Gritando, sapateando, que isso também acontece. E aí é mais ou menos isso. Eu vou ver mais as minhas anotações aqui, só para ter certeza que eu não estou esquecendo de falar nada. Aqui, ó, Franciele, quer saber como eu lido com a birra. Bom, a questão da birra eu vou falar bem rapidinho, Franciele, porque eu saí um pouquinho da fase, né? Porque eu tô falando aqui dos primeiros cuidados com o bebê, a birra ela é mais lá pelos 2 anos. Resumidamente, quando o meu filho tá fazendo birra, eu tenho que entender o que ele quer. Então, muitas vezes ele tá fazendo birra porque ele tá com sono, ele tá com muito sono. E aí eu boto em palavras o que ele tá sentindo pra ajudar ele a se acalmar. Então eu chego e digo, Caê, você tá com sono, né? Filho, você tá cansado, é por isso que você tá fazendo birra. É cansaço? E às vezes simplesmente ele diz, e aí ele viu que ele foi entendido, ele já relaxa, já diminui a birra. Em outras situações, só o falar não adianta, eu tenho que ir lá resolver, né? Então às vezes eu falei que é o sono, não, é o sono, mas me põe pra dormir, né? Aí eu vou e ponho a criança pra dormir. Então tento atender, porque a birra ela costuma acontecer muito nessas horas, assim, fome, sono, na hora que a criança tá cansada, sabe? Que ela mesma perde o controle dela mesma, a birra vem. Então, é tentar atender aquela demanda, desde que, claro, não seja aquela demanda. A criança tá no mercado e ela quer porque quer o chocolate. A criança não tem idade de comer chocolate, você não vai simplesmente atender. Se é uma coisa que você pode atender, que faz sentido, que é pra segurança, pra saúde da criança, você atende e aí a gente já contorna. Se você não pode entregar aquilo, né, você não pode fazer aquilo que é a causa da birra, a criança quer, por exemplo, uma faca pra cortar uma maçã. Você não pode dar uma faca para a criança cortar maçã. Aí você diz, você quer, então, segurar a maçã com a mão para você morder em vez de você cortar? Sei lá, eu dou 3 alternativas para solucionar aquela questão. Se numa das 3 alternativas ainda funcionou e a birra continua, aí eu digo, olha, infelizmente, então você vai ter que ficar aqui um pouquinho, porque eu não tenho como te atender, não tenho como resolver seu problema, e você vai ter que se acalmar um pouquinho sozinho. Sai uns 2 minutinhos, deixo ele sozinho e depois eu volto, pego no colo, levo pra fora, falo outra coisa como se nada tivesse acontecido. Ele esquece do assunto e acaba a birra. Com o Caê eu desenvolvi essa técnica e tem funcionado, gente, muito bem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Muito importante, gente. Amparo da mãe nos 3 primeiros meses. A gente fala muito do cuidado com o bebê, o cuidado com o bebê, o cuidado com o bebê. Mas e o cuidado com a mãe, né? Como é que fica essa mãe aí? Uma vez eu li um texto numa página no Facebook de um médico e aí ele falava: nasce um bebê numa aldeia no Xingu, todas as índias se reúnem e ajudam a cuidar desse bebê.
nasce um bebê num bairro de classe elevada da cidade de São Paulo, essa mãe conta com motorista, conta com babá, conta com um ajudante na casa e também tá com super suporte, né? Só que aí, deixa eu só tirar aqui o aviso, aí nasce um bebê, né? Um bairro normal aí, de uma cidade X, e essa mãe não tem ajuda para cuidar do bebê. Essa mãe não tem as índias em volta. As vizinhas que antigamente todo mundo vinha e ajudava, também não existe mais esse hábito. A família, a irmã, a avó da criança que vinha e ajudava muito, né? Antigamente, porque não eram tanto assim as mulheres que trabalhavam fora, vinham e ajudavam, agora já não tem mais como vir, porque elas também têm a vida dela, moram longe ou trabalham fora. Como é que essa mãe se vê? Sozinha, gente. Sozinha. Muitos maridos chegam tarde em casa. Muitos maridos que nem no final de semana que estão em casa colaboram. E essa mãe, gente, fica só. E isso é desesperador. Então, eu acho que, assim, é extremamente importante a mãe poder contar com uma rede de apoio. Que seja uma pessoa de confiança para quem ela pode ligar naquele momento de desespero, né? Que eu falei, poxa, não tô aguentando, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso de uma refeição quente, eu preciso me acalmar para continuar cuidando do meu bebê. Então, eu acho que é muito importante, sim, né, a mãe saber que nesse início ela precisa de cuidado, ela precisa de ajuda e que não tem nada de errado nisso. Eu tive o meu primeiro filho, eu não queria nenhum tipo de ajuda, eu não queria nada, eu não queria que as pessoas viessem, eu não queria que as pessoas pegassem ele no colo, eu queria fazer tudo, eu queria ser a super mãe. E eu me esgotei, assim, absurdamente. Com o segundo, eu já encarei de uma forma diferente. Eu aceitei toda a ajuda que veio e os primeiros meses foram realmente mais fáceis. Depois, com o passar do tempo, eu acabei tendo uma depressão pós-parto, que eu tratei, curei, ficou tudo bem, mas que não teve nada a ver com as dificuldades dos primeiros meses, porque nos primeiros meses realmente a coisa foi bastante tranquila. Gente, mais 5 minutinhos só de live que já tá acabando. Deixa eu só falar pra vocês aqui, a próxima live, recadinho, vai ser aqui na página da Clean, mesmo horário, às 21h30, no dia 13 de dezembro. Dia 13 eu acho que é uma quarta também, né? É uma quarta-feira, então no dia 13. Ó, a Amanda Paiva fez um comentário aqui. Tive a minha bebê dia 21/11 e estou me sentindo fraca. Medi a pressão e está 15/11. É normal isso? Amanda, eu acho que essa fraqueza não tem a ver com pressão baixa, né? Você tá com a pressão 15/11, pra mim essa pressão não me parece baixa. Ela, pelo meu entendimento, até um pouco alta, mas eu não sei, eu não sou médica. Essa fraqueza eu acho que tem a ver do cansaço, né? Você dorme mal, você não se alimenta direito. Você tá o tempo inteiro alerta, né? É um estresse. Uma vez se comparou esse período dos 3 primeiros meses do bebê, o mesmo estresse que a mãe vive é o mesmo estresse que um soldado vive na guerra. Porque o que um soldado faz na guerra? Ele vive 100% do tempo alerta. Porque ele tem que se defender do inimigo, ele não pode morrer. E a mãe tá sempre o tempo inteiro alerta. Porque ela tem um bebezinho de 1, 2 meses ali e ela tá alerta para não acontecer nada. Então o estresse é muito grande. E pode ser que seu mal-estar seja justamente isso, né? Cansaço, exaustão, estresse. O que eu acho que é super importante, Amanda? Você conversar com o seu obstetra sobre isso. Dá uma ligadinha pra ele amanhã e falar, tô me sentindo assim, assado. Provavelmente ele vai te fazer perguntas e vai te dar algumas orientações pra melhorar, né, esse seu bem-estar. Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar é, pro bebê tá bem, a mãe tem que tá bem, gente. Uma mãe que não tá bem, o bebê acaba não ficando tão bem também. Então, assim, a gente precisa se cuidar, a gente quer cuidar tanto do bebê que a gente se descuida, e a gente se descuidando, isso reverte no bebê também. Então, vamos pensar um pouquinho na gente também. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. No segundo filho eu consegui, no primeiro... vamos ver... Bom, gente, é isso. Estamos aqui em 22 horas e 27 minutos. Nós vamos ter mais lives aqui, uma série de lives, uma série de vídeos no canal da Clean. O canal da Clean é Clean Oficial, então www.youtube.com/cleanoficial. O primeiro vídeo do canal que eu vou gravar, né, pra Clean, com um monte de dica legal aí, vai ao ar no dia 14. E no dia 13... tem uma live aqui de novo, então se vocês curtiram, eu espero vocês aqui
no dia 13, no mesmo horário. E já deixem anotadinha aí as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu só checar aqui pra vocês qual que é o tema da próxima live, que eu tenho anotado aqui. Vamos ver onde eu coloquei. Ai, gente, eu tô só com os temas dos vídeos, não tô com os temas das lives aqui. Mas eu imagino que o próximo tema seja o período logo após esse que a gente tratou hoje. Então, hoje a gente tratou aí de 0 a 3 meses. Então, o próximo tema, muito provavelmente que seja essa fase depois, mais ou menos dos 6 meses, né? Aquela fase que o bebê começa a sentar, começa a engatinhar, e aí a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, foi um prazer ter estado aqui, eu e o meu amiguinho. Eu vou trazer ele sempre, né? Porque ele fez as vezes de bebê e foi muito gostoso. Me fez companhia. E vocês me fizeram companhia também. Muito obrigada para quem entrou aqui há 1 hora atrás, segue aqui. Muito obrigada para quem entrou depois, mas tá aqui, curtiu o conteúdo. Volte dia 13, 9h30 da noite. Vou estar aqui esperando vocês pra gente bater um papo. E da próxima vez quero ver vocês menos tímidas, tá? Postando dúvidas aí, que eu quero bate-papo mesmo, tá bom? Beijo. Até a próxima.